Bom dia, professor João Carlos de História, falando aqui para a turma da primeira série do ensino médio, e hoje nós vamos retomar o conteúdo referente à Grécia Antiga. Vamos lá. Primeiro vamos começar pelas origens dessa civilização grega, certo? E as origens da civilização grega remontam à mistura de vários povos diferentes que habitaram o litoral do Mar Egeu, desde o século 20 a.C. Então foi a combinação de diferentes povos que deu origem à cultura grega. Podemos citar como exemplo desses povos os micênicos, os aqueus e os dórios. Esse período que remonta às origens da civilização grega, nós podemos chamar de período pré-homérico. Nesse período pré-homérico, houve um domínio da civilização micênica, que influenciou a arquitetura, a estrutura política e a organização social dos gregos. A própria escravidão, que é uma coisa que vai acontecer durante quase toda a história da Grécia Antiga, surge desse período. Quando a civilização micênica chegou ao seu declínio, se encerrou o que nós chamamos de período pré-homérico e se iniciou o período homérico. Mas por que chamamos esse período de homérico? Bom, o período homérico tem esse nome porque as principais fontes históricas que são usadas para estudar esse período são as obras do poeta Homero. Esse poeta escreveu 2 grandes livros. Um se chama A Ilíada e narra os acontecimentos da Guerra de Troia. Outro se chama Odisseia, que é o retorno do herói Odisseu. O período homérico, ele data dos séculos 12 e 8 a.C. No período homérico, as pessoas se organizavam na Grécia Antiga em comunidades familiares, que a gente chama de gênos. Nessa organização, a terra era coletiva, todos produziam o próprio consumo. Mas o trabalho ele não era dividido igualmente entre todos da sociedade, nem muito menos as riquezas. Havia escravidão em larga escala e eram esses escravos que faziam um trabalho mais pesado, certo? Então, retomando, no período homérico as pessoas se organizavam em grupos familiares que realizavam uma agricultura coletiva, mas esse trabalho era realizado pelos escravos. Cada grupo familiar desse era comandado por um chefe de família, que vão acabar se tornando um tipo de elite posteriormente. O período homérico chegou ao fim quando os próprios gênos chegam ao fim. A população dos gênos cresceu mais rápido do que a capacidade de produzir alimentos. Então essa forma de organização ela se tornou insustentável, obrigando várias famílias a se deslocar para outros lugares. E assim se dá início ao processo de colonização grega, no período que nós vamos chamar de período arcaico. O período arcaico ele vai do século 8 até o 5 a.C. E o que acontece de mais importante nesse período é a expansão grega pela costa do Mar Egeu e do Mediterrâneo e a formação da polis. O que são as polis? As polis são as cidades-estado da Grécia Antiga, certo? Essas cidades-estado da Grécia Antiga, elas são a cara da civilização grega. Elas são uma das características mais importantes dessa civilização. E elas se formaram justamente no período arcaico. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as polis. Aqui vocês estão vendo aqui no mapa as regiões pelas quais os gregos se expandiram no período arcaico. Eles começaram ali na península do Peloponeso, próximo ao Mar Egeu, e eles se espalharam tanto pela Europa quanto pelo norte da África e um pouquinho da Ásia Menor. Então vocês veem que a expansão grega ela foi bastante espalhada, né? Pegou uma região bastante grande e é por isso que nós vemos influência dessa cultura em diferentes regiões ao longo do mar Mediterrâneo. Em cada lugar que os gregos se expandiam, eles fundavam polis. Polis são as cidades gregas, certo? E essas cidades ela têm uma característica muito importante, elas têm autonomia política. Ou seja, na Grécia Antiga, a política era descentralizada, não existia uma centralização política, não existia um governo que governava toda a Grécia.
Muito pelo contrário, cada polis tinha sua própria forma de se governar. Tinha seu próprio deus preferido, tinha seu próprio calendário de festas, tinha suas próprias questões. Então havia uma grande independência política entre cada uma das polis. No entanto, todas elas tinham uma relação cultural uma com a outra. Então as polis elas não se ligavam politicamente, mas se ligavam culturalmente, de uma forma que os moradores de diferentes polis se identificavam pela cultura, religião e pela língua, mas não pela forma de governo. Certo? Então, além da autonomia política, que é uma característica fundamental para entender as polis, nós também temos a ágora. Na maioria das polis você encontrava esse lugar chamado ágora, um local onde os cidadãos das polis tomavam decisões sobre o futuro dessa própria cidade. Na ágora também poderiam ser realizadas festas, cerimônias e pronunciamentos. Agora vamos entender o que é cidadania. O que é cidadania? Um conceito fundamental para entender a Grécia Antiga. De acordo com este dicionário, a cidadania é um conjunto dos direitos políticos de que goza o indivíduo, que lhe permitem intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração, seja ao votar, seja ao concorrer. Então, a cidadania na Grécia, ela era uma cidadania que permitia a participação direta na política. Nós vamos ver isso em breve. Mas a cidadania na Grécia Antiga ela passou por várias transformações, ou seja, quem poderia ser considerado cidadão na Grécia Antiga é algo que não foi uma constante, é algo que se transformou, certo? Mas em todos os momentos os cidadãos eram justamente aqueles que podiam tomar decisões e administrar o estado das polis. Vamos acompanhar aqui mudanças importantes na cidadania grega, principalmente de Atenas. Esse conceito de cidadania ele foi muito mais desenvolvido em Atenas do que em outras cidades gregas, e é por isso que a gente vai usar Atenas como base, tá bom? Então, primeiro nós temos a legislação de Drácon, que permitia apenas proprietários de terra serem cidadãos. Então, segundo Drácon, o direito à cidadania deveria ser restrito aos proprietários de terra. Então você tem aí essa legislação vigorou de 620 a 594 a.C. Depois, houve uma reforma na cidadania grega, de modo a que foi incluído também qualquer homem que tivesse renda. Essa legislação ela foi colocada por Solon em 594 a.C. e vigorou até 508. Posteriormente, essa legislação foi novamente reformada e qualquer homem maior de 18 anos, nascido em Atenas, independente de renda ou posse, poderia ser cidadão. Então, recapitulando, inicialmente apenas homens proprietários de terra, depois homens com renda e depois qualquer homem nascido em Atenas poderia ser cidadão. Quem é que estava excluído permanentemente da cidadania grega? Eram as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Ou seja, apesar da cidadania grega permitir que o cidadão seja o próprio governante da cidade de maneira coletiva junto com os outros cidadãos, eles governavam diretamente, eles intervinham na política da cidade diretamente, nem todos eram cidadãos. Na verdade, a maioria da população era excluída da cidadania, mulheres, escravos e estrangeiros. Agora nós vamos falar um pouquinho de Esparta, já que já falamos do sistema político grego, vamos falar um pouquinho de Esparta. Esparta ela foi outra grande polis grega que se destacou. E o aspecto pelo qual Esparta mais é lembrada é pelo militarismo, mas havia também outros aspectos importantes na sua cultura. Em Esparta você tinha um sistema chamado de diarquia, no qual haviam 2 reis que governavam ao mesmo tempo. No entanto, esses reis eles não podiam fazer o que quiserem, eles não tinham poderes ilimitados, eles tinham que respeitar as decisões tomadas por outras assembleias. Uma delas era a Jerúsia, formada por homens maiores de 60 anos, outra era a Ápela, formada por homens maiores de 30, e também havia a dos Éforos, formada por líderes militares. Em Esparta, as mulheres tinham uma autonomia social maior do que em Atenas.
elas também não participavam das assembleias, assim como em Atenas. Mas em Esparta, as mulheres podiam se dedicar à caça, esportes e treinamento de batalha, inclusive. Se acreditava que mulheres fortes e boas guerreiras poderiam gerar bons guerreiros também. Então as mulheres eram incentivadas a ter uma educação diferenciada em Atenas, em Esparta. A educação espartana ela tinha um objetivo principal de formar guerreiros. Essa cidade, Esparta, se localizava numa região favorável à agricultura, o que fez com que essa região fosse bastante cobiçada. Para se defender, os espartanos criaram um sistema para manter um exército permanente. Esse é um vídeo que você pode encontrar no YouTube, não é nosso objetivo transmiti-lo agora. E ele é uma cena do filme 300 de Esparta que mostra um pouco dessa educação espartana. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve nós enviaremos outro para complementar essa aula. Agradeço bastante e bons estudos.